Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula do módulo 5 sobre MChat RF. Hoje vamos analisar as perguntas de número 11 a 15, que investigam aspectos muito importantes do desenvolvimento infantil. Vamos falar sobre a qualidade da interação social, a capacidade de regulação, a reciprocidade nos sentimentos e ações, além das respostas a estímulos sensoriais no desenvolvimento motor e também na capacidade de imitação. São pontos que nos ajudam a entender como a criança se conecta com o outro e com o mundo ao redor. Nessa parte do questionário, observamos como a criança responde a interações sociais e emocionais. A formação de laços sociais é central para o desenvolvimento, pois é a partir dela que a criança aprende a se comunicar, a regular suas ações e a compreender o outro. Além disso, avaliamos como ela reage a estímulos sensoriais e se já atingiu marcos motores importantes e se apresenta capacidade de imitar comportamentos, que é um pilar essencial do aprendizado. Aqui desse bloco, está aqui as blocos de perguntas que a gente vai fazer, de 11 a 15, e aqui aquela peculiaridade que não pode esquecer. Existem 3 exceções, onde a resposta que vai colocar que diz se tem risco para a TEA é sim. Nós já vimos a pergunta 2, a pergunta 5, e aqui nesse bloco, nessa aula, está a terceira pergunta, que é a pergunta 12. Na pergunta 12, como está ali, a sua filha fica muito incomodada com barulhos do dia a dia? Se a resposta for sim, ela tem risco para a TEA. Então, nesse caso aqui, para avaliar sinal de alerta de risco de TEA, a resposta tem que ser sim na 12. Vamos lá. Primeira pergunta desse bloco, a pergunta 11. Quando você sorri para o seu filho, ele sorri de volta para você? Aqui avaliamos a reciprocidade social. Esse retorno, o chamado sorriso social, é um indicativo de resposta emocional e de vínculo. Ele mostra que a criança reconhece a expressão do outro e responde de forma adequada, o que é um marco no desenvolvimento das relações afetivas. Na pergunta 12, que é a pergunta que é uma das 3 exceções, onde a resposta sim, que mostra o risco, o sinal de alerta, pontuação para transtorno do espectro autista, é a seguinte pergunta: o seu filho fica muito incomodado com barulhos do dia a dia? Essa questão aborda a sensibilidade sensorial, especialmente a auditiva. Algumas crianças apresentam reações muito intensas a sons comuns, como um aspirador de pó, o liquidificador, ou até mesmo vozes altas, televisão alta, som alto de música, música alta, né? Esses carros de som que tem música alta, às vezes em casa mesmo. Esse tipo de comportamento pode indicar dificuldade de processamento sensorial, que estão frequentemente presentes em criança com risco para o espectro autista. Então, se a resposta for sim, sim, meu filho tem essa sensibilidade ao som, então você marca, pontua como um alerta para o risco do transtorno do espectro autista. Eu, particularmente, posso dar um exemplo meu, pessoal. Como eu falei nas primeiras aulas, o meu filho mais velho, ele tem transtorno do espectro autista. E quando ele era criança, uma das coisas que nos chamava muita atenção era toda vez que a gente ia num aniversário, na hora de cantar parabéns, começava o parabéns, ele ia e botava as mãos no ouvido. E aquilo era todo aniversário que a gente ia, ele ia botava a mão no ouvido. Ele novinho, com 1 ano, né, 2 anos, já fazia essa. Começava o parabéns, era assim, clássico. Ele ia botar a mão no ouvido porque aquilo incomodava ele. A gente, com pouca informação, não sabia muito, tentava entender o que, que era. Uma outra coisa, é claro que essa segunda coisa que acontecia, porque na cidade que eu morava em Cabo Frio, né, que é uma cidade do litoral do estado do Rio de Janeiro, cidade de praia, e todo final de ano tinha queima de fogos. E assim, ele ficava desesperado. Eu sei que é claro que o barulho da queima de fogos é um barulho muito forte, que até uma criança que não tenha o neurodesenvolvimento ou tenha risco de transtorno do espectro autista pode incomodar o adulto, mas nele era muito, ele chorava muito, era um desespero para ele aquele barulho dos fogos. Então, assim,
não gostava de quando a gente em casa, toda vez que tinha um aniversário, aí no aniversário de um que ele trazia, é, na minha cidade chamava papo, e outros já chamam de bichinho, aquele balão, né? Quando estourava, ele não gostava também. Então, assim, uma experiências que acontecia com meu filho, que se eu fosse abordado na época com essa pergunta, eu com certeza responder sim, e ele ia pontuar para risco do transtorno do espectro autista. Então é uma pergunta muito que tem tudo a ver com a questão do TEA. A pergunta 13 é uma pergunta também muito importante. O seu filho anda? É até assim, né? O seu filho anda? Anda, claro. Geralmente, né? Embora pareça simples essa pergunta, essa questão avalia um marco importante do desenvolvimento motor que nós vimos lá atrás nas aulas dos marcos do desenvolvimento. O início da marcha é esperado por volta do primeiro ano de vida e é fundamental para a autonomia da criança. Quando há atraso, isso pode sinalizar a necessidade de uma investigação mais detalhada sobre o desenvolvimento global. Então, assim, quando a gente viu aquela aula, nas primeiras aulas sobre marco do desenvolvimento, a gente viu que a idade média para a maioria dos bebês começar a andar sem ajuda é em torno de 12 meses a 15 meses de idade, 1 ano e 3 meses. Em média, a criança nessa idade dá seus primeiros passos independentes, né, por volta de 1 ano e 3 meses. Claro que existe uma variação normal na faixa de tempo, que isso pode estar aí variando entre 8 meses a 18 meses, né? Mas, em média, a criança vai andar com 12 meses a 15 meses, 1 ano e 3 meses. Algumas crianças começam a andar dos 9 meses, enquanto outros esperam até os 18 meses. Agora, é importante ficar em alerta, porque a idade limite é um conceito importante no desenvolvimento. A maioria da criança, cerca de 97, já anda de forma independente aos 18 meses. Então, é como se os 18 meses fosse a data de corte, né? Para que você comece a suspeitar. Uma criança que não consegue andar sem apoio aos 18 meses é considerado um caminhante tardio, devendo ser cuidadosamente avaliado pelo pediatra para investigar possíveis atrasos motores ou distúrbios do desenvolvimento. Então, nessa pergunta, se ela responde, né, está naquela faixa do marco. Se está abaixo do marco, logicamente que é normal, não vai ter problema nenhum, não vai ter antes dos 12 meses, a gente já viu que no marco do desenvolvimento fica em torno de 18, 12 meses, a 15 meses, então se antes dos 12 meses ele não estiver andando, não vai ser um sinal de alerta mesmo que você responda é, não para essa pergunta, mas se ela está naquele marco do desenvolvimento entre 12 meses e 15 meses e a resposta for não, então tem que ser pontuar e já é um sinal de alerta para a criança com risco de TEA. A 14ª pergunta é se o seu filho olha nos seus olhos quando você está falando ou brincando com ele. Aqui avaliamos a capacidade de manter o contato visual durante a interação social. Esse contato é uma das formas mais importantes de comunicação não verbal, pois demonstra atenção compartilhada e interesse no outro. A ausência ou a dificuldade de manter esse olhar pode ser um sinal de alerta importante. Então, ficar ligado, se assim, você olha no olho, se as crianças olham nos seus olhos, tem essa interação. Então, se a resposta for não, é mais um ponto e tem um alerta. A pergunta 15, e por fim é a última pergunta desse bloco de perguntas que a gente trouxe para a aula 3, o seu filho tenta imitar o que você faz? A imitação é um comportamento social fundamental para o aprendizado. É por meio dela que a criança repete sons, gestos e ações, desenvolvendo novas habilidades cognitivas, sociais e motoras. A falta dessa iniciativa pode indicar prejuízos no desenvolvimento da comunicação e das interações sociais. Vê aí como na foto do slide, o menininho com a mãe com terno, né? Pelo trabalho dela, o menininho também. É muito comum a menina querer se vestir igual a mãe, o menino querer se vestir igual o pai.
querer fazer o que o pai faz, o pai está lá, às vezes, consertando alguma coisa em casa, com a furadeira, o menino está lá com uma furadeira de brinquedo, fazendo igualzinho, querendo imitar o pai. O pai joga bola, o menino pequeno está ali desde criança, pequenininho, querendo imitar o pai. Então, isso são padrões que a criança típica acaba fazendo. Então, se a criança, com risco que você tenha uma suspeita de transtorno do espectro autista, ela não realiza esse ato, não tem o hábito de imitar o que você faz, o que a mãe, o que o pai faz, então a resposta é não, e isso é mais uma pontuação onde mostra o risco dessa criança ter o risco para transtorno do espectro autista. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Na próxima aula estaremos finalizando, né, as perguntas, chegando à 20ª pergunta, estaremos falando da 16 a 20 e finalizaremos essa avaliação, como cada pergunta é feita, de suas devidas respostas. E agora, como vocês sabem, é a vez de vocês se debruçarem no nosso quiz, realizar o quiz, colocar em prática tudo aquilo que foi falado na aula. Vai estar na descrição do vídeo, vocês vão encontrar um link para o quiz referente ao que foi falado na aula, né? Na aula 3, as perguntas 11 a 15. Façam com atenção, porque ele vai reforçar o conhecimento e prepará-los para a próxima aula. Quero mais uma vez agradecer a participação de todos, a paciência de todos, e nos vemos na próxima aula. Um forte abraço.